assim conseguiu o objetivo. Ele não apenas está classificado, como também é o campeão do grupo. E o Grêmio joga hoje com a gurizada toda, os netinhos do vovô Romildo, lá contra o El Equidad. Bom, o programa tem Gimo Sonhar na Química para uma Vida Melhor, tem Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos, ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, agora IESA Fiat, Fiat IESA, em Porto Alegre e Canoas, Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício, planos de saúde empresariais Sulmed, carinho pela vida. Economize com os painéis solares VEG da metalúrgica Schwalm. Aí, acesse pensouenergiasolar.com.br. Potter, gostaria de saber o que tu tens a dizer depois do empate do Inter ontem contra o Always Red. O Always Red, o Inter não marcou gol no Always Red, né? Coisa incrível isso. 2 jogos. Não marcou gol, né? Jogando ganhou na altitude. 1 ponto em 6. Exatamente, né? Jogando na altitude ou fora da altitude, não conseguiu marcar nesse time, que é um time bem frágil, né, Pedro? O torcedor, Pedro, ele vive de algo muito bonito no futebol, talvez seja uma das coisas mais interessantes do futebol, né? Ele vive de esperança, né? Ele vive de algo lúdico, de alguma maneira, né? A gente se apaixona por esse esporte e começa a torcer por um time de futebol por razões, sei lá, familiares, né? Ou seja qual forem elas, porque a gente acha que as coisas podem acontecer. A pior coisa que pode acontecer para um jogador de time de futebol, para um torcedor de time de futebol, é quando tu tá num limbo, quando tu acha que nada vai acontecer, quando tu é um participante sem muito o que pensar numa competição, em competições que vem, né? O torcedor do Inter não tem nenhuma esperança na Libertadores da América, pouquíssimas esperanças nas duas competições nacionais, Copa do Brasil e Brasileirão, porque ele está numa espécie de limbo. O time aparentemente parou de crescer. A gente observava alguns crescimentos e aparentemente isso parou de ocorrer, né? Por falhas individuais, certamente, por falta de qualidade, sim, também, né? Por escolhas erradas do treinador, que a gente vai discutir aqui durante algum tempo, eu tenho certeza disso. Mas é muito ruim como torcedor, Pedro, tu não ter mais esperança. Eu tô falando que eu perdi esperança no Inter, não é isso? É uma opinião do dia 27 de maio de 2021. Né? Assim como o torcedor, se a gente olhar um time bom, já volta, exatamente, porque mais do que isso, Davi, eu sei que o Inter é pior time que o Palmeiras, que o opinião Flamengo, da hora, o Grêmio, né? Que o São Paulo, né? Agora, quando tu tá nesse... E aí? O que é o Inter exatamente? Que espera é essa? Para essa espera tem uma gradual subida, uma escadinha mais lenta? Não tô vendo ela no meu caminho. Já sentiu isso com mulheres, Potter? Davi, até casar. Casei por isso também, né? Casei por isso. Para não ter mais esse sentimento, né? Tipo assim, o Inter, aquele cara que tomou um banho, se penteou, botou um bom sapato, uma boa roupa, foi pra uma festa sabendo que não vai pegar ninguém. Perfumado. E aí, não, mas então tu pode dançar? Eu não danço. Aí o cara tá ali, fica quando o Davi era assim, o Davi era assim. Muito me frustrei na minha vida, Pedro. Esse personagem que o Potter tá pintando é aquele cara que sai sabendo que não vai pegar ninguém. Claro, claro. É isso aí. O torcedor do Inter, ele tá olhando hoje pro Inter e pensando assim, nós vamos ganhar o Brasileirão. A gente vai ganhar a Libertadores. Mas o ano passado pensava isso e não ganhou por um gol, né? Não, essa é a magia, por isso que a gente continuou torcendo, né? Por isso, exatamente por isso que a gente continuou torcendo. Né? Se deu bem, mas perdeu, né? E tava com o título na mão. E perdeu. São 40, a minha idade inteira esperando por isso. Aí vem mais um Brasileirão e a gente tá aí. Porque, de novo, repito, o time parou de crescer. E em algumas peças e alguns cantos do seu time regrediu. E isso preocupa. É isso. Davi, me conta assim, dentro desta imagem amorosa que o Potter colocou, o sentimento de uma torcida, de um clube e as possibilidades que ele tem. Vamos lá. Sabe que o Inter, nessa partida em especial, era natural que isso acontecesse, né? Porque vem de uma frustração grande, né? Ele teve um enfrentamento contra o Grêmio, foi 1-1 o jogo. Ele não perdeu o Grenal, né? É verdade que tinha perdido outros 2 Grenais, tá? A gente sabe disso. Mas teve um enfrentamento, acabou perdendo o título, toda aquela da natural gozação, a flauta, né? A corneta. Hoje em dia
diferentemente de antes, o que os jogadores fazem acaba sendo divulgado também, né? Então a festa dos jogadores, a corneta no adversário, os jogadores acabam sabendo também. Antes não acontecia isso, os caras ficavam lá, eles brincavam, ninguém filmava, não existia isso, não existia essa possibilidade. Existia a mesma coisa, tá? Era a mesma corneta, era a mesma brincadeira, tudo igual. Só que ninguém filmava, então ninguém ficava sabendo. Teve lá o Rafinha tocando banjo, tal. Tudo isso abate o jogador, né? Então o que aconteceu ontem, um empate, também um empate meio decepcionante, né? Do Inter contra esse Always Ready aí. O meio é bondade tua, eu diria completamente decepcionante. Tá, completamente decepcionante. Ontem eu tive assim, com escola eu disse o Inter vai golear. No Jornal do Almoço eu disse o Inter vai golear. Aí no pré-jornada do chamou de varziano o time, a gente passou, tudo bom? Você diz mais isso pra todo mundo. A gente varziano. A gente mostrou, porque era o que a gente imaginava mesmo que o Inter fosse golear. Não, e à noite, no pré-jornada, o Lucianinho comanda um placar, então dizia 4-0, 5-1, eu botei 6-0. Bah! Bom, meu palpite, trocado por bosta, sai cá. Eu botei 7-1, quase acertei. Quase, faltou pouco. Não, é que o Tátira fez 7-2, né? O Inter poderia ter feito 7-1, claro. Mas o que se espera é que tudo isso que esteja acontecendo esteja sendo medido, pesado, né? Pelo técnico, pela comissão técnica, pela direção, e que as medidas sejam tomadas, porque o Inter tem material, né? Tem material, ele provou no Campeonato Brasileiro. Não, ele tem material para fazer mais do que está fazendo. Eu sei que tem um novo ensaio de um novo samba enredo no Inter. Eu sei disso, Bagé, em homenagem a ti. Eu sei disso, eu sei que demora, tem que ensaiar para a bateria ser nota 10. Agora, ao mesmo tempo, Davi, é um grupo que falhou em vários momentos decisivos, né? É um Inter que falha com todos. Agora, uma pergunta é o seguinte: qual é o time que jogou mais? Um grupo muito parecido, tá? Eu sei que teve peças diferentes, mas vamos lá. Qual é o Inter que jogou mais? O do Odair Hellmann, o do Kudê, o do Abel ou do Ramires? Eu sei dizer qual que jogou menos até agora. Pra mim foi o do Odair que jogou mais. O do Ramires tem pouco tempo de trabalho, a gente não pode avaliar completamente isso. Agora, a realidade que ele está lidando aqui é de futebol brasileiro, de um super time que não tem comparação de camisa com o Del Valle, né? É uma carreira precoce que está começando, com boas ideias, é um cara agradável, a gente nota isso, o time, né? Agora tem que saber se os jogadores querem essa ideia, se eles vão cumprir a risca. Essa é uma boa pergunta. Tem jogadores que diminuíram a bola. Tem várias perguntas que o Inter tem que sentar com o Ramires, todo mundo junto e, bom, vamos chegar numa coisa aqui. O jogo de posição assim, tão imediato assim, quem sabe posição, sei lá, vai ter que achar algum jeito de jogar mais. Porque tá jogando pouco e parou de crescer. O pior é isso, parou de crescer. O Inter tá sendo pior do que ele mesmo e já não era bom. Guerrinha, me conta, Guerrinha. Pedro, em primeiro lugar, o resultado serviu para classificar, é verdade. Essa é a única coisa positiva. É o objetivo alcançado, né? Como é que o Inter estava classificado antes? Precisava tomar 7 para não classificar. O Internacional, nós estamos chegando no mês 6. O Internacional não tem um time titular. Nós estamos chegando no mês 6 e o Internacional não tem jogada, o Internacional não tem nada. O Internacional é uma gororoba, como dizia o Vianney Carlet. É um time... A pior coisa que tem no futebol, quando teu adversário perde o respeito. Ele vai te encarar e diz assim, dá pra encarar. Isso é a pior coisa. Porque todo jogo vira a Copa do Mundo. Esse time que o Internacional enfrentou ontem, ele tomou 7 do Táchira, que ontem tomou 6 do Olímpia, a gente viu tudo isso. E o Internacional passou 190 minutos, não fez um gol, ganhou um ponto, se fosse mata-mata estava eliminado. Isso tudo é muito preocupante. Tu olha para dentro do campo e te pergunta qual é o jogador que evoluiu depois do último Brasileirão? Nenhum. Só o Maurício evoluiu. Mais ou menos, eu até não tenho ideia do Maurício. No peso, o Maurício. Eu até não tenho ideia. Na comparação com ele mesmo, né, Pato? Com ele mesmo, Tem um acréscimo que é importante, que ontem jogou de novo, se fez das tripas corações, que é o Tyson. O Tyson jogou ontem, sei lá, nem sei quantas posições ele jogou ontem. Mas o time internacional não tem nada.
O time internacional não tem confiança, ele não tem entrosamento. Por que não tem entrosamento? Porque ele não joga junto. Não pode treinar, porque não tem, o calendário não permite. Então a coisa está completamente errada. Eu escrevi ontem que foi bom classificar, mas o fim da festa é logo ali. Todo mundo sabe disso. É logo ali. Não tem bola. O Internacional com essa bola que joga é assustadora. O Internacional foi o último dos primeiros, com 10 pontos. Num grupo mais fraco. Num grupo mais fraco. Aí, eu ouço todo dia, não, mas olha, precisa de tempo. O Roger também precisa de tempo no Fluminense. O Cuca precisa de tempo no Atlético. Eles todos têm o mesmo tempo. E o Inter regride. O Inter joga pouco. A impressão que se tem olhando o jogo, eu não tenho informação disso, é que vários jogadores do Internacional estão insatisfeitos. Aquela bronca que deu lá em Bento Gonçalves, quando o Edenilson saiu, não foi nem pro banco, saiu chutando garrafa. Depois vem o jogo do Grenal, que ele diz assim, a gente precisava ser mais inteligente. No outro dia, todo mundo sabe que foi uma imposição, tu vai lá e não diz que tu queria ter dito. Entendeu? Todo mundo sabe, porque tá dito na hora, vale que quando tu sai do campo, tá de cabeça aqui, não, é o que tu viveu naquele momento, mas no outro dia, vamos lá, muda o discurso. Bom, aí daqui a pouco o Cuesta é preservado no Grenal. Mas o Rodrigo Dourado joga menos do que o fulano, nós temos que achar o Beltrano. E esses caras, o Patrick não dá uma risada, tu pode botar o Chico Anísio na frente dele que ele chora. Ele não ri com a piada do Chico Anísio. Marcela Diné, ele chora. Agora. Então, tu nota que os caras estão numa tristeza que dá dó. Dá dó. Não estão entendendo coisíssima nenhuma. Claro que eles não vão chegar no microfone no final do jogo e dizer assim, olha, tá ruim o trabalho. Não, o trabalho tá espetacular. Um momentinho, meu amigo. O trabalho tá espetacular como? Tu jogou 3 Grenais, não ganhou. Tu jogou no pior grupo da Libertadores, fez 10 pontos, e a pior campanha dos primeiros colocados. Como tá bom? Como tá bom? Me prova isso, me mostra isso, eu quero entender isso, eu preciso entender isso, porque eu vivi outra época do futebol. Então, Pedro, eu não sei o que vai acontecer, não sei se vai mudar, se não vai mudar, se vão esperar apanhar um pouco mais para depois fazer uma alteração, não sei. Eu só sei te dizer o seguinte, do jeito que tá, o ano já terminou pro Internacional. Ô Pedro, não tá bom, de fato não tá bom. Tu tá bonito com esse casaco, obrigado, os nossos Pedro. ouvintes não estão vendo, mas o Diogo Oliveira, que se apresentou há pouco na RBS TV, no lugar do Maurício Saraiva, com muito mais qualidade, como nós sabemos, e o cara sai de férias aqui, nós começamos a falar mal dele, tá? Boa. Esse é o nosso caráter, tá? Tu tá muito bonito, que veio, eu vi depois de Tino, a gente te mostrou de novo falando sobre o Always Red, então eu já previ isso e falei, eu preciso estar no mesmo nível do Pedro, então eu medi. Bonito ele já é. Ele tá bem vestido hoje, bonito. Não, mas obrigado. Mas o cara vestido assim, eu quero que nossos ouvintes prestem atenção. Porque o cara, quando tá vestido com essa elegância, ele se expressa de outra forma. Então vocês você tá me botando agora pressão, é isso? Fica todo atenção que eu vou dizer. Vocês vão ouvir, assim, conjugações perfeitas. Fica mais cuidadoso. Lesóclises, eu não duvido que ele empregue lesóclises. Ênclises também. Eu quando botava casaco era para pedir empréstimo. Não vem, Guerrinha. O Guerrinha é sempre com esse papinho aí, faz anos que eu vejo. Mas eu acho assim, ó, primeiro, o Dani Dubin, ele falou depois no balanço final, aliás, parabéns a ele, porque o torcedor estava pegando pesado nas redes sociais, ele foi lá e deu entrevista, enfim, dirigente do Internacional. E ele mesmo disse que a atuação do Inter ontem não foi nada além do razoável, quer dizer, bem diferente do tom que a gente viu depois até dos dirigentes hoje, na apuração do Rodrigo Oliveira, e até dos jogadores, porque é claro que os dirigentes vão dar apoio ao treinador, porque querem dar respaldo a ele, mas os próprios dirigentes viram que a atuação do Inter não foi legal ontem. E eu vou mais além, Guerrinha, o Ramires está vendo que não está legal, porque ele está redesenhando o time. Ele veio primeiro com a ideia de 4-3-3, 2 ponteiros. Bom, mas se não tem ponteiro no Beira-Rio, a não ser o Caio Vidal, porque o Palácio já dizíamos antes, né? Mas ele não é ponteiro, não dá para fazer 4-3-3 sem ponteiro.
Então ele já está trabalhando com a ideia de 2 atacantes lá na frente. Só não foi o Yuri Alberto e Galhardo ontem porque o Yuri Alberto estava expulso. Tanto que no banco tinha Guerreiro e o Vinícius Melo, o outro menino. Então ele vai jogar assim já contra o Sport. E aí os laterais, em vez de jogar por dentro, vão jogar por fora. A gente viu também ontem eles fazendo vários cruzamentos, chegando no flanco. E 4 jogadores no meio campo, né? O Dourado, o Edenilson, ontem foi o Nonato, mas pode ser o Maurício, e o Tyson mais perto dos 2 atacantes. Então, ora, se ele já está redesenhando taticamente o time, Pedro, Davi e amigos, porque ele está vendo, que não está legal. Então o discurso dele, não, tá tudo perfeito, a gente cria pra caramba, só a bola não entrou, sabe? Precisa o primeiro gol primeiro, óbvio que precisa o primeiro gol primeiro. Né? O grande filósofo, viu, Diogo? Estou lembrando o grande filósofo contemporâneo, Maurício Saraiva, que diz que pega uma ovelha, bota em cima da mesa e diz assim, voa a ovelha. E ela não voa, ela não sabe voar. Então tem jogadores que não sabem fazer certas funções. E nem Leonardo Oliveira, tu que entende desse negócio aí, nos fala aí, nos explica o que está acontecendo, se é que está acontecendo, né? A gente vem batendo na tecla do tempo, né, Pedro? Que é um processo muito profundo de ruptura que o Inter está fazendo. Como disse o Potter, e o Potter tem o sentimento torcedor, a preocupação vem a partir do momento em que, num grupo em que enfrenta um time venezuelano e um time boliviano, e são da terceira prateleira da América do Sul, o Inter teve 25% de aproveitamento, o Inter fez 4 pontos contra esses times. É muito pouco. O Inter perde para Tátira e perde para Always Red. Não fez gol no Always Red, né, Léo? E então o Inter... esperava-se que o Inter vinha num processo evolutivo, mas o jogo contra o Always Red ele deixa uma preocupação, e eu até defino que o Inter é um líder constrangido, né? O Inter sai constrangido de campo, porque nem nos piores cenários o Colorado imaginou que o Inter empataria com o Always Red, mesmo tendo 22 arremates, mesmo tendo 76% de posse de bola, mesmo jogando o tempo todo no campo do adversário, mas é a obrigação de perfurar uma retranca como o Always Red fez. O Ramires está tentando mexer na equipe, está tentando encontrar alternativas. O Diogo fala da mudança no posicionamento. A base tática dele ele não altera muito, porque ele continua atacando num sistema aquele 2-3-5, com uma linha de 5 na frente. A diferença é que uns vão por dentro, outros vão por fora. Ele está tentando encontrar o encaixe das peças. Mas está tomando contra-ataque dia e noite também. Esse para mim é o maior problema. Eu acho esse o maior problema. Porque aí ele está procurando encontrar o time. O Guerrinha fala do mês 6, mas o ano começou no mês 3. Ele tem 90 dias de trabalho. Começou para todos, né? Começou para todos. Mas pro Roger começou no mês 3, pro Cuca começou no mês 3, pro Crespo começou no mês 3, para todos começou no mês 3. Mas o próprio Crespo disse que, olha, peguei uma base muito boa do Diniz, o Roger pegou uma base deixada pelo Odair. Mas a base, não querendo te interromper, Léo, e a base que o Abel deixou era ruim? Mas é que o Inter se propôs, Guerra, e aí talvez seja a dificuldade do Inter, o Inter se propôs a fazer uma ruptura total e ir por uma outra estrada. O Inter vinha num caminho, e era num caminho que seguia desde 2017, com esse grupo montado a partir desse perfil. Saiu do asfalto e entrou na buraqueira, pegou outra estrada. E aí, Pedro, a questão é que o Inter, com esse grupo montado em 17, e a gente entende por que o Inter montou um grupo com essas características, porque o Inter vinha de uma segunda divisão e o Inter não podia fraquejar. Era o momento que o Inter precisava ser sólido, consistente e andar, e caminhar para frente. E aí adotou essa ideia de jogo. Esse grupo ele está calcado nessa ideia de jogo de um futebol mais reativo, de um futebol que joga com as linhas mais atrás e sai em contra-ataque. E agora o Inter se propõe uma ruptura muito profunda. E a gente está vendo que alguns jogadores, e eu acho que faz parte do processo, daqui a pouco tu perceber que algumas peças não vão dar a resposta e de começar a trocar. Só que tem uma equação que não fecha. A do tempo, porque o tempo aqui ele é muito pequeno, e tem a questão financeira, porque como vai contratar e entregar peças pro treinador se tu não consegue te desfazer dos jogadores que estão aqui? Isso aí de atacar, isso aí de atacar, Léo, isso aí é pro Flamengo, pro Cruzeiro, pro São Paulo Futebol Clube, pro Santos Futebol Clube. É pra esses times aí. Grêmio, mas a gente Inter, vai ser sempre Grêmio, Inter aí, David? Não, ao contrário. Ao contrário, o Grêmio e Inter já formaram super times com força. Mas atacando. Atacando, claro. Sim, mas sabendo então, atacar. Como é que o Inter foi campeão do mundo? Por uma bola.
Campeão do mundo. Contra o Barcelona. Contra o Barcelona mas ele tinha... Mas era contra o Barcelona por uma bola. Mas nesse jogo, o Inter começa o jogo com o Fernandão, com o Alex, ele começa com mas ele sabia o que ele tem que fazer, né? Não, ele se defendeu, mas ele tinha jogadores de características ofensivas. O Grêmio botou o Paulo César Carlos, esse time do Internacional não tem características ofensivas? Acho que tem. Só tem. Pô, só tem belos atacantes. Não, mas o Internacional se defendendo bem. A coisa é bem jogar simples. no modelo defensivo, Guerra. Eles têm características ofensivas, mas desculpa te interromper, mas eles jogam eles estão acostumados a jogar no modelo defensivo. Eles têm características. O Patrick é um jogador que no terço final, como diz os técnicos, ele tem a vitória de 1 contra 1. O Edenilson é um cara que infiltra. Aliás, o Edenilson está com atuações muito abaixo, né? O Edenilson no Grenal ele foi um coadjuvante, ontem também foi Mas ele não tá mexido no esquema, Léo. Eu tava me preparando para te perguntar isso. Porque eu sinto que o Edenilson, ele tá apagado desse time do Inter. E eu comparo sempre o Edenilson, já falei isso aqui para vocês, aquele grande Corinthians do Tite, o Paulinho, que cabeceava, que pisava na área, que fazia gol, que infiltrava. No mesmo sistema, né, Bagé? No 4-1-4-1 do Tite, o Edenilson era o Paulinho no 4-1-4-1. Mas ele tá apagado. Será que é só por questão dele? Não é só ele, o Bagé. Tem vários apagados. O Bagé, dias atrás, vazou não, foi publicado o prêmio dos jogadores que os jogadores receberiam ou receberam de bichos. Isso não saiu de uma invenção de alguém passou para quem publicou, e isso chega no vestiário. Não tenha dúvida. Foi no momento que eu disse assim, o vestiário rachou. O vestiário é uma igreja. Para quem não sabe, é uma igreja. Ali os padres é que mandam, porque são eles os donos do vestiário. Não vai pensar que essas ofensas que jogadores estão levando na internet são gratuitas. Não, os jogadores... Hoje o jogador é um cara que trabalha com a rede social. Ele acompanha a rede social muito mais do que muitos de nós. Isso tudo entra no vestiário. Tu olha para cada um deles, os caras estão tristes, os caras estão, perderam a vida, não tem alegria. Cada jogo é uma complicação. Esse jogo que vem agora contra o Sport, em outra época a gente diria assim, o Inter é grande favorito. Eu não tenho hoje a condição de te dizer assim, o Inter é grande favorito. Não tenho. Gostaria de dizer, olha, o Inter vai pegar o Sport e vai socar o Sport. Não tenho condição de te dizer isso, pelo momento do Inter. A coisa está toda equivocada. Onde é que se viu vazar a premiação de jogadores? De ano para ano. Mas aí tu disse que a direção teria vazado, não entendi essa parte aí, por isso que eu estou te perguntando. Alguém vazou para o jornalista. Não fui eu, e acho que não foi tu, não sei se te telefonaram. Não te telefonaram, né, para saber a premiação? Não. Eu também não sei, eu não tenho. Eu também não, viu? Eu não sou um cara que entro lá na contabilidade do Internacional. Não sou eu que entro. Alguém chegou e disse, a premiação em 2017 foi essa, 2018 foi essa, 2019 foi essa. Vem cá, isso chega no vestiário. Isso tornou-se público. Ô, Guerrinha, sabe o que está acontecendo? Aqui no estado, aliás, no Brasil, né? A gente, o cara que tá em cima do muro virou palavrão, né? Tá em cima do muro, tu é um imbecil completo. É o que mais apanha, porque se ele desce do muro, ele tem um exército que te apoia. Se tu fica no muro, tu apanha dos dois lados. É o pior momento ficar em cima do muro. Aí tu apanha geral. E isso vira para qualquer assunto, Diogo. O assunto do Miguel Ramírez, se a gente for pra internet, onde estão as múltiplas vozes, a gente vai ver que tem paixão ou tem ódio. Ou tu agarra ele ou tem que matar o cara. Exatamente isso. Tu pensa um pouquinho diferente, parece que tu tá completamente, né, numa... sei lá, tu tá num mundo que não é existente, né? Por exemplo, no jogo de ontem, tá? Contra o fraco Always Ready. O Inter teve 23 momentos que se chama de chance de gol. Algumas mais claras, né? Nas 23 vezes, os jogadores que estavam ali falharam. Não, 23 finalizações, Potter. Finalizações. Chance de gols menos, né? Umas 6 chances de gol. Isso aí. Porque, por exemplo, assim, aquela cabeçada do Galhardo pra fora, ela vai pra fora, mas era uma baita chance de gol. Tanto é que a Comebol... boliviano duas, né? Duas. Exatamente. A Comebol, que não tá acompanhando a gente aqui, a Comebol não ouve o site de redação, não lê a 0 Hora, GZH, não sabe das colunas do Pedro, e ela escolheu como melhor em campo o goleiro do Always Ready, porque ele foi o melhor em campo.
Ele fez 3 defesas espetaculares. Aquela do chute do Tyson, que ela foi a melhor jogada do Inter, e foi uma jogada Potter, de contra-ataque. Tu tem razão, Potter. Qualquer time do interior chega aqui, faz uma retranca, consegue empatar com o Grêmio Nacional e tem 30 defesa do goleiro, 5 chances de gol, essa coisa toda. O problema é o pacote. Não, mas aí que eu quero chegar. Aí que eu quero chegar. O seguinte, a gente estava enxergando de alguma maneira, o Grêmio chegou e enfrentou o Grêmio, 2 derrotas e 1 empate. Né? Em alguns momentos até consegue dominar aquele falso domínio, assim. Ali no Beira-Rio, no primeiro tempo, acho que teve um domínio real, que é transformado em gol, né? E o Inter vira o primeiro tempo ganhando do Grêmio e melhor que o Grêmio. O Grêmio meio desajeitado, com o Maicon não encaixando, beleza. Depois tem mudanças táticas dentro da partida e a história a gente já conhece. Mas o que me preocupa de verdade é que parou de crescer. Eu acho que a observação do Diogo é a melhor de todas. Ele notou isso. Ele está tentando mudanças. E aquilo que tinha, de alguma maneira, um leve crescimento, agora parou. Porque ele mudou de ideia em algumas coisas. E sempre lembrando que ele não tem culpa. E mudou para melhor, hein? Mudou para melhor. Ele não tem culpa que o Thiago Galhardo ontem entrou desconcentrado no jogo, né? Tô passando um pouquinho de carinho pro Miguel Ramírez. Porque se guarda o primeiro a cabeçada ali, já era. É goleada. E aí a gente já tá falando aqui, não fez mais do que obrigação. Os testes reais começam de verdade, porque a Libertadores volta. Mas esses processos, só lá na outra fase. Eles estão dentro disso aí, né? Olha, não fazer o primeiro gol. Não vai ser todo jogo que vai fazer o primeiro gol cedo e abrir a porteira, né? Tem que saber lidar com esses momentos. Mas depende muito de pontas que driblam, quebra uma linha, invade o espaço. Vai mudar isso. O que mais assusta é quando tu não cumpre com a obrigação. Isso assusta. Sim, por isso que a gente tá aqui. Por que o Tyson não vai pra ponta? Ele é ponta. Porque ele não tem mais condições físicas de ser ponta como ele era antes. O Tyson é um jogador que aos 33 anos, ele perdeu velocidade, ele perdeu o vigor, mas ele é muito inteligente para jogar. Eu não sei como é que tá o Tyson mas especificamente. Ele mesmo disse que prefere ser meia quando ele voltou, Davi. Não, Tyson... Talvez, claro que ele não vai ser aquele meia, vai ficar preso ali na faixa central, ele vai ir pra esquerda, vai se movimentar. O Tyson ontem tentou, né? O Tyson deu uma ele tentou, chutou a gol. O time todo tá mal, aí é difícil ter um cara que se sobressaia. O técnico do Inter está voltando ao esquema do ano passado montado pelo Abel, o 4-4-2. Que é um esquema que protege. Não. O sistema do Abel... O sistema do Abel era o 4-1-4-1, muito claro. Não. 4-4-4-2. Não. Abel jogava no 4-1-4-1, com um volante na frente da área, 2 jogadores por dentro, Caio Vidal de um lado. E agora é a mesma coisa. O que ele está fazendo... 2 atacantes, o Caio Vidal e o Yuri Alberto. Agora vai ser o Caio Vidal ou o Galhardo ou o Guerreiro ou... Ele não vai mudar o conceito, mas ele redesenha o time. Eu acho grosso modo, Diogo, ele tá jogando num esquema parecido com o do Cudê, né? Pelo menos foi o que eu vi. Mas sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença, Léo? Eu pensei nisso, a gente discutiu isso também ontem, né? Eu vi mais losango de meio campo ali. Mas é uma questão de numerar, enfim. O fato é que ele tá trabalhando com 2 jogadores por dentro. Nós estamos falando em 4-4-2 de novo. Não, tudo bem. Mas, que é 4 no meio. Mas, enfim, na parte ofensiva ele mudou as peças. Ele não mudou muito a forma de jogar. O sistema, ele tira os caras do lado, mas quem tá fazendo do lado são os laterais. Ele trocou as funções dos jogadores. O Inter, numa fase ofensiva, ele segura 2 zagueiros, faz uma linha de 3 na frente desses zagueiros e ataca geralmente com 5 jogadores. O que ele está fazendo agora? Agora, em vez do Yuri Alberto ser pelo lado, está entrando Yuri Alberto e Galhardo por dentro. Quem faz o lado é um outro jogador. Pela direita, o Saravia fica no flanco e o Palácio. Até ele trocou, né, Diogo, durante o jogo. Mas a gente perguntou para ele depois na coletiva, o Rodrigo e eu fizemos uma pergunta ali, ele disse, de fato, mudei. Primeiro comecei com 2 jogadores por dentro, depois eu tentei abrir o Tyson por um lado, porque a coisa não estava dando certo, ele foi trocando. A ideia na forma de atacar ela não muda. O que ele está tentando encontrar é o encaixe das peças. Agora, tá nítido, pelo menos para mim, que alguns jogadores não vão conseguir evoluir com esse modelo de jogo. Já se passaram 90 dias, ele já observou, ele já treinou, ele já jogou. Pois é, Leonardo. Treinou em termos, né, Pedro? Porque esse é o grande problema, não se tem tempo para treinar. Isso precisa de treino, né? Mas aí eu tô me lembrando, vou falar outra vez do que eu ouvi do Silvio Teitebol, consultor de empresas, que quando tu muda uma empresa, tu muda todos os processos, tu tem que mudar as pessoas. E o Inter só mudou o processo sem mudar as pessoas. E essas pessoas que davam no outro processo resultado, nessas não estão dando. Então parece que é uma coisa assim, consensual de uma empresa, um time de futebol, como a relação que o Silvio fez em relação à empresa. Quer dizer, as coisas acontecem, quando tu muda os funcionários. Esse é o medo que eu tenho quando chega um chefe novo, Pedro.
Esse é o medo. O cara vai querer Processo mudar novo. tudo. O que não Sabe foi que o caso. Nesse primeiro tempo, que tá na mira é tu. fora o Bagé andou querendo o que derrubar não- o Pedro aqui, o O Davi. que não foi o caso, foi viu, forte, Davi? hein? O que não foi o caso dos nossos queridos, Jamais. competentes e amados chefes. Eles chegaram e não mudaram nada. Um beijo mas- pra eles. Não. Primeiro da Mudaram lista, pra melhor, primeiro Tu sabe como é que é, da ô, lista. Pedro? Tu sabe como é que é no jornal? É assim, eu sempre digo, sempre conto essa história aí pra que as pessoas entendam. Não te esquece Sabe que tu o foi jornal- chefe, Davi. Não te esquece Sabe que o tu foi jornal, chefe. no jornal, na página do jornal, Vamos ver. em volta da foto, assim, tem um troço que se chama de fio, né? Que tu marca a foto, né? Que tu delineia a foto ou a matéria mesmo, do lado tu bota fio. Aí chega um editor novo. O editor chega e diz assim: tá cheio de fio esse jornal. Tira o aqui. fio. Fio é coisa antiga, não se usa mais, tira os fios todos, tira todos os fios. Bota o fio. Aí a gente tá naquela reunião e o pessoal vai agora ele quer tirar os fios, tira os fios, o Gomes tá querendo tirar os fios, tira os fios. Passa-se uns 3 anos, muda o editor-chefe. Entra Põe um os outro fios. editor-chefe. Ele olha assim, mas cadê os fios desse Tu jornal? botou aqui? fio ou tirou fio quando tu virou É que tem editor que de mexer, esportes a né? 0 hora? O cara Fala olha de assim, Davi cadê agora. os fios desse jornal? Acho que ninguém sabe onde O está Davi cada era o coisa aqui. Ramírez da Bota Zero os Hora. fios. Aí o o pessoal Davi era o pergunta Ramírez. pra Eu mim, quero né? saber. Eu quero saber, O que a Davi. gente faz? Eu disse, bota os fios. Aí a gente vai lá e bota o fio. Mas tem Davi, eu caso, tenho uma tem pergunta caso, importante Pedro. para fazer. Se sair o Mineiro e entrar outro, quem é o primeiro do Sala a cair? Isso é que eu quero saber. Qual é o primeiro que vai para Pedro, rua? Vamos Ernesto ver. Denardim. Então tá resolvido. Pedro, tu Pronto. tá numa função perigosa. Eu sei. Porque Tu é o ponto, tu é o ponta Claro. de lança, Pedro. Então, por isso que a bala vem, pega tu, tá na frente. Olha aqui, ó. Por falar em Pedro tem que ponta de começar a lança. rir do Chico Anísio, como disse o Guerrinho. Isso. Chegou o Gimo, o álcool 70 aerossol, tá? Vamos parar com esse assunto aí que veio pro meu lado, tá? Já ficou com medo. A proteção do álcool, aliada à praticidade do aerossol, Gimo, qualidade comprovada. Eu quero dizer que a pessoa que eu mais admiro neste país chama-se Tiago. Não vou nem dar o Esquecendo sobrenome. do sobrenome. Não esqueci. Fala o seguinte, É eu grave, queria certeza, Lembra antes do intervalo, pelo amor de Deus. Eu quero puxar o saco. Chama de Titi. Titi, Titi, eu te amo, Titi. Deixa eu ver se ele não Quando tá o aqui, leite, não tá. vou levar o leite fresquinho, nutritivo lá do Zafari pro Titi, e aí vou encontrar aquelas receitas que todo mundo gosta e a vida acontece, tá bom, Titi? Compra um Zafari pão de Bourbon, economizar é comprar bem. E a Ruder completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e excelência espera fazer muito mais. Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida. né, de respeitar a minha dor colorada, a minha Tava falta me de divertindo, esperança. Potter, eu- Não, eu tenho certeza. Tava achando Tenho certeza que há divertido. diversão nisso, né? Mas tu podia pisotear, tu podia ir pra Não, cima. jamais Isso faria ficou- isso. Isso vai ser Presidente. lembrado. Isso vai ser Jamais- lembrado, Bagé. Jamais Vai ser faria lembrado. isso porque eu terei muitas oportunidades ao longo da temporada, pelo jeito, pra Mas fazer uma isso. eliminação do Grêmio, tu tá salvo. Qualquer eliminação do Grêmio eu vou ficar em silêncio. Não, mas tranquilo. A gente troca essa gentileza. Mas sabe, Pedro, que eu tava mantendo algum contato antes um pouquinho da abertura do Sala, porque o Grêmio joga numa cidade chamada Ambato, que está a 2.500 metros de altitude e sempre interfere em algum momento. O grupo do Grêmio viajou com 15 atletas, ou seja, tem uns 11 para começar e 4 no banco. E agora, um pouquinho antes de entrar no Sala, eu recebi a informação que 2 atletas que começariam o jogo, eles estão sendo afetados pela altitude, que são o Elias e o Pedro Lucas, que estariam nesse time titular, né? O time que está se especulando do Thiago Gomes, ele viajou, por exemplo, sem laterais. Então, tem o Chapecó no gol, que foi reserva do Adriel na Taça São Paulo de Futebol Júnior. O Matheus Sarará e o Varela, que são volantes, jogarão improvisados como laterais, o Sarará na direita e o Varela na esquerda, o miolo de zaga com o Heitor e o Emanuel, e aí depois o Fernando Henrique, o Bob Sim, o Vini Paulista, Pedro Lucas, Gui Azevedo e Elias. Então, como ele levou, no caso Thiago Gomes, pela assinatura do Thiago Nunes, que é o do principal, mandou para lá 15 jogadores, ele não teria sequer as 5 substituições regulamentares. Então, se daqui a porventura ele Sim, mas perder esses algum desses dois não vão meninos, poder jogar, então. eles estão sentindo, né, Davi? Pode ser que até o momento Puxa, e do o jogo Pedro Lucas mas era uma estejam observação recuperados. interessante, né, Bagé? Eu acho Mas ele até pode ter queda na quantidade de jogadores. Não, eu mas acho até ele que não o se Fernando recupera. Henrique, o Fernando Henrique e o Pedro Lucas eram as observações mais interessantes que dava para fazer do Grêmio, Perfeito. especialmente até o Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique, pela qualidade de bola longa nesse Isso Ô, é um Bagé, volante que gosta de diferente, jogar né, o Bagé? Thiago Nunes, É um né? volante diferente. É só pela altitude, Bagé?
Pelo que eu obtive de informação, sim. Até me disseram o seguinte, Bagé, eles sentiram, sim. Nós perguntamos para todo o elenco. Algumas pessoas não tiveram dificuldade nenhuma. O Pedro Lucas e o Elias, sim. O Pedro Lucas um pouco a mais até. O Elias seria mais um caso para, de repente, no segundo tempo, ele acabar substituído. Só que o Grêmio foi com 15 jogadores, né? Então, naturalmente, já tem um goleiro e mais 3 jogadores de linha. Eu já subi nos Andes ali mesmo, né? 4.000 metros não tinha sentido nada. No entanto, quando foi jogar o Brasil contra a Bolívia na final da Copa América de... acho que 99. 97. Não, 97. Eu senti. O nariz sangrava. Boca seca, dor de cabeça. Para levantar os braços para tomar banho, para lavar a cabeça, era assim, parecia que eu estava fazendo. Subir escada é impraticável. Por isso, o Falcão sentiu. O Inter sentiu isso aí também ontem no Beira-Rio. A altitude do Brasil é alto. É que o que chama atenção é que em determinado momento se debate o seguinte: não, mas espera aí, os meninos de 18, 19 anos não tem nada a ver a questão de idade. Não tem nada a ver. É o organismo. É isso aí. Eu lembro sempre do Tinga. O Tinga, eu me lembro da altitude, Léo. Acho que tu já deve ter vivido experiência semelhante assim. Cara, o Tinga chegava na altitude, parecia que ele ia correr maratona. Não acontecia nada com ele. Bagé. E tinha jogadores que no banco precisavam de oxigênio. Os caras do Boca não sentiram, né, Bagé? Diante disso que o Bagé está dizendo aí, o Grêmio deveria ter levado mais jogadores para lá, sabendo que poderia acontecer isso, né? Porque é um jogo que era para acontecer na Colômbia, né? Mas por todas as questões lá que a gente acaba sabendo da Colômbia, foi transferido para essa cidade. Só que é um risco, né? Claro, o caso do Elias, Bagé, ele chama atenção porque o Elias, ele até foi goleador, ele desponta no Grêmio nessa Copa Mitad del Mundo que tem no Equador. Todo ano tem um campeonato no Equador de base, e o Grêmio tem participado, acho que o Grêmio é bicampeão. E até o Grêmio comemorava, quando foi jogar contra o Ayacucho, que esses guris que foram jogar lá muitos não iriam sentir, porque já tinham jogado, tinham passado, jogado essa competição no Equador, já sabiam como era jogar na altitude. E o Elias foi acho que foi no 2018 que o Grêmio ganhou. O Elias até foi goleador da competição. E o Elias é um jogador de muita força física. O Elias não é um cara que se dosa, né? Pois é, mas foi estranha essa decisão do Grêmio de mandar tão poucos jogadores. O Grêmio mandou um time sem laterais, né? Sem laterais. Joga hoje o Matheus Sarará e o Varela improvisados, mas que são jogadores originalmente de primeira função. A única coisa que pode mudar é uma posição do Grêmio não jogar uma semifinal, né? De pegar um time que foi melhor colocado, né? E outra coisa, Bagé, uma coisa que eu não sei da regra, porque agora entra os times da Libertadores, e os times que vêm da Libertadores, eles vão definir sempre fora de casa, né? Porque eles não somaram pontos na competição, acho que deve ser essa a regra, né? Com a parte baixa. Então a luta do Grêmio é com os outros, e eu acho que só o Grêmio tá perto. Na real, a partida mesmo que tinha que preservar. Se entrar com 7 lá... Era a partida pra preservar. O que chama atenção só, como lembrou o Léo, é que poderia daqui a pouco ter mandado mais atletas, até porque tu corre o risco de alguém se sentir mal, pra ter alguma dificuldade de jogo, né? Porque na prática de tabela não vai mudar nada, né? Não, o Grêmio não corre risco. O Grêmio não corre risco nenhum, não é nada disso. É um amistoso pro Grêmio. Mas se tu levar mais jogadores, tu tem mais opções, e até para poupar os jogadores que estão lá, para que no domingo tu queira utilizar algum deles, alguma coisa assim. Eu acho que o Grêmio não foi prudente em levar só 15, deveria ter levado mais. Mesmo que não vai jogar, leva, porque tu não sabe o que vai acontecer, né? E é um time de garotos, né? Dois casos. Então nem todos acostumados a viagem. Mas não muda nada, Pedro. Na questão prática é muito mais, tomara que eles tenham condição de jogo, porque é interessante. Eu particularmente gosto muito de ver alguns desses jogadores. O Fernando Henrique, o Bob Sim, o Guilherme Azevedo, o Pedro Lucas. Esses são jogadores que já estão sendo utilizados. Né? Pena que não tem o Guedes, que de novo sentiu desconforto muscular, né? Isso é um eterno mistério. Mas já estou preocupado com outra coisa. Vocês que gostam de mimar o Jean-Pierre, que nunca dá resposta, poucas vezes dá resposta. Eu poderia dizer que tu não gosta do Jean-Pierre por me acusar de mimá-lo ou não? Não seja apressado. Não, eu acho que é prematuro isso, Ele não joga. Ele e o Guilherme Guedes, eles não estão nunca prontos para jogar. Mas aí é questão física mesmo. Mas e aqueles elogios do Tostão pro Jean-Pierre surgiram aonde? Ele foi elogiado? O Tostão não sabe nada de futebol. Tava jogando. Então, em
em 20% das oportunidades da vida profissional do Jean-Pierre no Grêmio, ele conseguiu ser uma solução. Em 80% não. Então ele ainda é uma ficção de um jogador profissional, que é como eu tenho definido. Tá. Mas se ele conseguir jogar, olha o que eu vou dizer. Estou torcendo para isso, tá? Não torço contra. Eu só acho que por enquanto é uma ficção. Aí o Grêmio tem 3 atacantes, porque tu não vai tirar nem o Douglas Costa, nem o Diego Souza, nem o Ferreirinha. Não. Mas o Jean-Pierre, quem é que vai marcar? Thiago Santos. Não, mas não pode deixar só para 1, 2. E o Matheus Henrique e o Jean-Pierre, que são os jogadores internos ali, eles vão ficar se revezando numa função de marcação. Tem que ter mais gente. Mas o Pedro é maquiavélico. O Pedro primeiro ele colocou um volante. Aí agora ele já está num segundo processo maquiavélico. Ele acabou de depreciar o melhor volante do mundo na atividade do futebol no planeta, que é o Thiago Santos. O Thiago Santos vai dar esse potencial de marcação, Pedro? Sem o Thiago Santos era um descalabro. O Grêmio tomava gol de qualquer um. O Pedro está preparando o terreno para se o Thiago Santos não for bem, é por causa da culpa do Jean-Pierre, entendeu? Não, o Thiago Santos, Mateuzinho e Darley, ele arrumou o meio de campo, aí chegou no Grenal, ele inventou o Maicon e estragou tudo. O Maicon não jogou nada. Pedro, eu quero te dizer uma coisa. Eu concordo contigo, tem que ter mais gente para marcar, não pode ser só isso. Claro. Tá. E agora só uma observação, vocês estavam falando dos atacantes e tal. Esse Elias Manuel, né? Isso. Esse Elias Manuel é o melhor atacante que o Grêmio tem. Ele é o Juarez. Ele é o novo melhor que o Douglas Costa, Davi. Melhor que o Douglas Costa. Ele era chamado na base de novo Tarciso. Pela velocidade, ele arrasta zagueiro. Mas ele dá uma nova chance, Davi. Melhor que o Douglas Costa, tu acha? Ou tu tá tirando o Douglas Costa porque era o concurso? Ele vai. Não, Davi esqueceu o Douglas Costa agora. Ele vai. Não, bota o Douglas Costa junto. Ele é o melhor atacante do Grêmio que pode jogar uma partida hoje. O Douglas Costa não pode. Ele é jogador de lado, né, Davi? Ele diz que é de lado. Ele não é um jogador preferencialmente esquerda, né? Esquerda pra dentro. Isso. E ele não é um extrema como esse que o Grêmio tem, do cara que volta pra acompanhar o lateral, tipo, o Ferreirinha tá marcando lá atrás, né, o próprio Alisson, o Gui Azevedo, ele é um segundo atacante, e por isso que o Grêmio, como o Grêmio não usa segundo atacante, o Grêmio tem tentado encaixá-lo ali como centroavante, porque ele é um cara forte, ele é vigoroso. Na Copa São Paulo ele foi artilheiro. Mas ele sabe que na Copa São Paulo ele foi 9. Ele disse que sabe, mas Bagé, o Léo, ele me chamou a atenção no jogo com a Venezuela, ele deu entrevista porque ele entrou e fez 2 gols em 5 minutos lá e acabou sendo um dos escolhidos para entrevista. E ele mostrou primeiro uma desenvoltura para falar que é impressionante, assim, para um menino, para um guri. Fala fácil, assim, sabe? Usa um vocabulário bom e tal. E sem estar muito acostumado com o microfone. E perguntaram para ele, Bagé, não, mas tu não pode ser centroavante? Tu é centroavante ou extrema? Aquela pergunta ponteira. Ele diz, não, eu jogo pelo lado. Eu posso jogar como centroavante, eu quero jogar, eu ajudo. Mas a minha posição é pelo lado. Ele teve personalidade. Preferencialmente pela esquerda. Uma informação do Grêmio, tá? Seja destro. Opa, informação. O Maiago diz que o Grêmio já é o melhor na geral. Não pode mais ser superado. Pode tomar até 10 hoje, que ele já é disparado o melhor. Vai jogar na Arena a segunda partida até a semifinal, porque a final é no Nacional. Mas era mais negócio pro Grêmio da BO hoje. Centenário então, aqui, ó, não vai tomar meu amigo Leonardo Oliveira, eu lembro quanta sarrafada nós tomamos. Exato. Desses rapazes que conhecem pouco futebol quando nós falamos da capacidade do Thiago Santos. Agora eu quero o Darlan junto. Não, mas Guerrinha veio conferir ali. Sobre números aqui, ó. Guerrinha vai tomar um pau da patroa agora. O Lucas dá nele. O Lucas Goulart acabou de levar uma luz alta, Pedro. O Lucas Goulart me manda aqui, ó, para o Grêmio não ter a melhor campanha da Sul-Americana, ele precisaria perder hoje. Pitaco sobre o Inter. O Grêmio teria que perder hoje e o Atlético tirar 13 gols de saldo. Nossa, então não tem como, por mais que o Atlético hoje Paranaense enfrenta um time chamado Alcas em casa. Teria que tirar 13 gols de saldo. Ô Pedro, chegou pra mim aqui um material maravilhoso de uma pessoa chamada Leonardo.talau, que ele fez uma brincadeira que é sobre vocês narradores de futebol agora com o Ramírez no Inter. Sim. Ele botou assim no TikTok dele que é o torcedor colorado que escuta o jogo no rádio. É isso aqui que ele escuta. Bem legal. Eu vi. É isso que ele escuta. Atenção. Vamos lá. Cuesta com a
bola, Cuesta abre na esquerda para Moisés, Moisés volta em Victor Cuesta, Cuesta abre com Lucas Ribeiro, Lucas Ribeiro abre na direita para Saravia, Saravia volta com Lucas Ribeiro, Lucas Ribeiro para Cuesta, Cuesta abre com Moisés, Moisés volta para Cuesta, Cuesta para Lucas Ribeiro, Lucas Ribeiro abre na direita para Saravia, Saravia volta em Lucas Ribeiro, Lucas Ribeiro vira para Cuesta, Cuesta abre na esquerda para Moisés, Moisés volta para Cuesta, Cuesta abre para Lucas Ribeiro abre na direita para E aí Saravia. ele fica batendo no radinho dele, né? Que é um celular. Pra no ver caso, se pra tem- Ele o áudio, poderia né? ter incluído o Marcelo Lomba, tá? Que o Lomba também participa desse processo. Ah, aí. é verdade, é verdade. Mas enfim, tá muito divertido, né? Ei. Só uma informação que chega aqui, Pedro, não sei se o Bagé tem isso também, o Bagé deve ter, que o Guedes foi mais uma opção mesmo, tá? Que o Grêmio não levou lateral. O Grêmio decidiu Mas que ele por tinha levar esse sentido um grupo. desconforto, né? Um pequeno desconforto. É, porque ele estaria treinando e tal, mas foi uma opção mesmo do Grêmio. Era jogo talvez, bom pra ele, né? Claro. Era jogo bom pra ele. Até porque ele precisa jogar, né? Não me lembro a última partida do Guilherme Guedes. Ele precisa jogar. Mas teria sido uma opção técnica da direção mesmo de levar só. Basicamente, Bagé, o time de transição. Como o meu chefe não me escalou para ir lá com o Grêmio, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um churrasco, um belo churrasco para a família, acompanhado de um Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Beba com moderação. É, claro, estou invocado com o meu chefe. Quer ótimas opções de seguros para cuidar de quem você ama? Então venha para o Agibank, o melhor banco para você receber seu salário-benefício. Consulte condições dos produtos. E seja qual for o porte da sua empresa, o plano empresarial Sulmed Smart é a opção inteligente para cuidar da saúde dos seus colaboradores, certo? Para calcário e argamassa, confie na FIDA. E a Zé Pneus, quero lembrar para vocês, Zé Pneus tem 25 anos e ela tem pneu para caminhão, para ônibus, para trator, para caminhão, o que quiser, automóvel, tem todos os pneus e tem tudo que você precisa para deixar o seu carro perfeito para você pegar a estrada, ir para a serra, ir para a praia, para visitar a mamãe e o papai, essa coisa toda, tá? Zé Pneus, 25 anos, intervalo comercial, voltamos em seguida. São 2h03. Olha aqui, ó, tem um recado para quem quer estudar direito e contribuir para uma sociedade melhor. O vestibular de inverno da FMP, a melhor faculdade privada de direito do sul do Brasil, será no dia 21 com uma novidade. Além da prova online, o aluno poderá optar por apresentar uma ideia de um projeto social. Ficou curioso? Então, olha aqui, ó, venha para a FMP e abrace a sua primeira causa. Acesse o site fmp.edu.br, FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida. Bom, Pedro, deixa eu só trazer uma informação que eu dei errada no bloco anterior, o Luiz Ferrari do Grêmio me corrige. O Elias na Copa São Paulo não era 9, como eu disse, tá? O Fabrício 9, que até tá no Brasil de Pelotas, voltou pro Brasil, vai jogar a Série B. O Elias jogava pelo lado mesmo. E o Bruno Flores, nosso produtor, avisa que o último jogo do Guedes foi aquele contra o Novo Hamburgo, que nós fizemos, Pedro, a semifinal, acho que foi 4-3, o Grêmio ganha no final, a semifinal do retorno, e ali o Guedes tem uma grande atuação, se lesiona e desde lá ele não consegue uma sequência. Ficou no banco em alguns jogos, mas não chegou a ser utilizado. Por isso eu acho que até deveria estar nessa delegação, né, no Equador. Também acho. Bom, mas vamos adiante. Do ponto de vista do Internacional, a gente falou na primeira parte do programa, podemos voltar a esta situação. O Inter tem 2 estreias em uma semana. O Inter, o Grêmio também, né? Mas o Inter, principalmente, que está passando por essa dificuldade, mesmo classificado não convencendo, ou constrangidamente classificado, o Internacional tem o jogo contra o Vitória domingo... É o Vitória? Não, o Sport Recife, domingo da noite. Domingo 8h30. Vitória. E contra o Vitória, quarta-feira, no Barradão, né? Isso aí. Então, são 2 competições novas, isso é o importante, né? E mais, Pedro, o Inter faz 2 nordestões. O Inter vai a Salvador, aí ele joga com Vitória, e aí ele emenda contra o Fortaleza, né? E depois, é Fortaleza, Vitória, e na semana seguinte, entre os dias 3 de junho e o dia 13 de junho, o Inter vai 2 vezes ao Nordeste. Faz Salvador, Fortaleza e depois volta a Salvador para jogar contra o Bahia. Esse é um outro ingrediente que vai entrar na agenda dos clubes. É a Copa do Nordeste do Inter. Exatamente. Podia ser evitada, né? Podia ir para o Nordeste, fazer 2 jogos e voltar, né? Até vai acontecer. O Inter vai fazer casualmente a Copa do Brasil. Teve o azar da Copa do Brasil, né? Azar, quer dizer, teve o sorteio da Copa do Brasil, que podia acontecer qualquer coisa, e aí apareceu. Mas não é melhor já ficar por lá mesmo? Vai jogar lá, já fica lá, joga o Inter faz isso. O Inter faz isso, porque ele vai Salvador, Fortaleza.
E aí na outra semana ele volta para jogar contra o Bahia aí pelo Brasileirão. Mas Porque os times do Nordeste estão numa fase como talvez nunca tivessem estado. Estão em ascensão. Né? O Santa Cruz do Givanildo, o Sport teve alguns times bons, o Bahia foi campeão brasileiro, é verdade, tudo isso é verdade. Mas assim, no grupo de nordestinos jogando, é grande dessa vez. Teve a Copa do Nordeste que encaminha também, né? Então, o Guto é o treinador mais longevo do futebol brasileiro hoje, né? Não, pois então um time de Porto Alegre, Grêmio, Inter, o Juventude também, para jogar no Nordeste é um desgaste bem maior do que quem sai de São Paulo, né? Ou do Rio. Um desgaste bem maior. Não, os times cariocas e paulistas, eles têm também isso é um benefício no Campeonato Brasileiro, que eles jogam ali entre eles e tu coloca os mineiros também. É um voo para qualquer lugar. É isso aí, é muito mais fácil, né? Para um time paulista, por exemplo, tu tem o trio de ferro paulista mais o Santos, mais os 4 do Rio de Janeiro, 40 minutos, tu te desgasta bem menos em viagem, muito menos. A ordem dos jogos da Via o Inter joga na quinta-feira, dia 3, contra o Vitória, tá? E aí no domingo, dia 6, ele já estará em Fortaleza, vai fazer o Nordestão. Aí ele volta na quinta-feira, dia 10, pega o Vitória, quinta contra o Vitória no Beira-Rio. E domingo ele está em Salvador de novo. Olha que loucura, porque é um tempo... Joga na quinta, descansa na sexta, viaja sábado. Uma viagem que não é tão curta, Salvador, para jogar no domingo, né? Então a logística começa a ficar complicada. Como é que tu acha que o Inter começa o Campeonato Brasileiro, hein, Leonardo? Eu acho que a base é aquilo que a gente está tratando no primeiro bloco. Ele vai jogar com os 2 atacantes por dentro, ele deve colocar o Yuri no lugar do... Vamos dar nome assim, vamos ver, os laterais são os que Moisés... Sarabia e Moisés. Lucas Ribeiro, Cuesta, Dourado, Edenilson, o Tyson, né? Aí os 2 atacantes o Yuri e o Galhardo, e completa o meio-campo ou com o Maurício, já que o Palácio deve estar indo para a seleção chilena, né? Ou com o próprio Nonato e colocando o Tyson numa situação mais avançada. Eu acho que vai, Léo, Dourado, Edenilson e Nonato e Tyson, os 4, né? E aí na frente os 2 centroavantes por dentro ali. E os lados laterais. Porque o Palácio vai para a seleção chilena e não está bem. Segunda-feira, né, Diogo? Ele já se apresenta. Ele e o Guerreiro, né? E só voltam, possivelmente, em julho. Porque a Copa América vai até 11 de julho. Essa lista que eles divulgaram para a data FIFA, 13 e 8, ela deve ser a mesma da Copa América, que começa dia 11 de julho. Guerreiro volta um pouquinho antes, Léo. Seleção do Peru. O Peru tem chegado às semifinais, né, Potter? Mas tá. Olha a tabela das eliminatórias, tá? Hoje, mas sabe que. Não, digo na Copa América. O Léo lembrou agora a convocação do Palácios e o Pinares foi convocado pelo Grêmio, se bem que o Pinares é um reserva. Só que o Grêmio que vai jogar contra o Brasiliense, o Grêmio, em função da seleção, mas da seleção olímpica, não tem nem o goleiro Breno e nem o Matheus Henrique. Bom, o Matheus Henrique é um pouco menos complicado de substituir. Agora o Breno, por exemplo, hoje, aí quem vai? Provavelmente vai o Chapecó, provavelmente seja o Gabriel Chapecó, mas olha a diferença que pode ter. É o Brasiliense, mas a Copa do Brasil, se tem um campeonato que pode ser traiçoeiro, é justamente a Copa do Brasil. E pegando a agenda do Grêmio, Bagé, o Grêmio vai ter aquela folga por causa do jogo do Flamengo, né? Que teria mudado de data. Que mudou, o Grêmio joga dia 10, uma quinta-feira, contra o Brasiliense em Brasília. Aí ele volta para jogar domingo contra o Atlético Paranaense. E na quinta seguinte ele faz contra o Sport em Recife, ele vai a Recife, e de Recife ele vai a Cuiabá para jogar no domingo à noite. Entre quinta e domingo tem uma conexão Recife-Cuiabá. Tu atravessa o Brasil de um lado ao outro. Atravessa o Brasil. Mas é o Campeonato Brasileiro, né? É isso. É um continente, né? Não tem muito do que... Mas só não me venho com aquele papo que tem muitos jogos, que cansa os jogadores, porque o Grêmio, por exemplo, já está fazendo o segundo jogo com um time que não é titular. Tá, mas Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Essas tabelas aí são melhores. Essas tabelas são melhores. Por exemplo, olha, semana sai daqui e vai no Maracanã, pega o Flamengo. Agora tu vem para Porto Alegre, pega o Palmeiras e vai a São Paulo, pega o São Paulo. É melhor pegar o Bahia, é melhor pegar o Fortaleza, é melhor pegar o Cuiabá. É melhor, é melhor. É melhor passear e pegar um time mais fraco, Pedro, do que pegar Pedreira. Mas deixa eu falar uma coisa, Pedro. É muito jogo e os jogadores cansam. Muito jogo. Cansam. É pesado, não tem tempo para recuperar. Mas essa conta que faz que o Grêmio jogou 80 partidas, que na Europa joga 52. O clube sim, não o time.
Sim, o clube, claro. Tem os jogadores do Grêmio estão tudo em casa aí, saboreando a janta em casa. Mas aí, vendo com a Pedro, família. Mas aí tem as viagens, Pedro. Os caras viajam, podem não jogar, mas viajam. Isso também entra na conta. E tem a questão de continuidade, tu tem que estar trocando o time, aí tu tem que estar treinando. Tem a questão que jogadores, não tem treino, né? Pra engatar a ideia de jogo. Exato. E o técnico é um só, por exemplo, né? A gente fala do jogador ser preservado, mas o técnico ele é um só, né? Que nesse ponto agora, o Potter, que o Pedro toca, pelo menos no ponto do Grêmio, tem uma diferença. Eu não sei até quando ela vai, mas por enquanto eu não posso comentar o que não aconteceu. Tem que pegar o que aconteceu até agora. O que aconteceu até agora é um Thiago Nunes, Pedro, que ele só preserva quando ele vai lá e dobra a quantidade de pontos em relação ao segundo colocado da Sul-Americana. E aí ele tá focado também numa final de Campeonato Gaúcho e agora já no Campeonato Brasileiro. Mas o que eu quero dizer é que essa situação agora, Guerrinha, pelo menos na arrancada, ela é diferente. Outrora, o Grêmio descansava e dava folga. Hoje os caras que não vão jogar ficam treinando. A saída é bem simples. Faz o que fazia o Português no Flamengo. Diminui os treinos. Ah, não, mas temos que treinar. Jogo, treino. Faz exatamente, diminui, não tem condição de treinar e jogar, não tem. Então tu diminui os treinos. Mas aqui o ruim tem que treinar mais, Guerrinha. Não, o ruim treinando mais, ele joga menos. O ruim não, o ruim não pode. É um perigo, o ruim não pode. O ruim não cansa. Não, o ruim não. Mas aí o treinador vai ficar sem o que fazer. Tem uns nomes, tá? Tem uns nomes que são jogados aqui no sala de redação e o programa parece que explodiu aqueles estalos guri na nossa infância, né? Lembra? Largava o estalo guri, pá, vou largar ele. Pep Guardiola. Estava dando uma observada sobre o primeiro ano do Pep Guardiola no Manchester City. Primeiro ano dele. Foi horroroso. Quase patético. E quase insuportável para o torcedor do City. Sim. Um dos melhores jogadores de várias posições, de várias seleções. No banco também, como diz o Guerrinha. Sai o lateral esquerdo da Alemanha, da Espanha. Mas ele perdia para outros também poderosos. Ele jogava para uma diferença fora. O Inter perdeu. O problema é tu pagar vale para vale para Xambão. Ele perdeu para o Wordsmouth, né? Perdeu umas coisas horrorosas, Batista. Tô sério. Perdia pro Brighton, perdia pro West Bromwich, ele também perdia pro... Então é o seguinte, mas perdia campeonato, o Inter precisa dar tempo. Os times médios do futebol inglês não são babinha. Desculpa, Potter, vai. Só pra acabar, minha linha de raciocínio. Vai. O Inter tem que ter paciência com o Ramires. Eu também acho. O único detalhe é o seguinte: nós precisamos de jogadores de seleção, como tinha também a Babá. Não tem dinheiro para contratar, não. Está coberto de razão. Assinaram um contrato de 2 anos. Ontem entrou um jogador de seleção. E o time deu um salto naquele lado ali. Enzo Saravia. Não é que ele é melhor eu acho que tem que ter paciência. O Inter precisa de um jogador de seleção na lateral esquerda, de um jogador de seleção no meio campo e de um jogador de seleção numa das pontas. E de um jogador de seleção na zaga. Eu aposto com vocês como o Inter vai começar a ganhar. Aliás, o zagueiro uruguaio, Martin Cáceres, tá? Não vem mais porque... esse seria um jogador com perfil para defesa e tal. O Inter busca um xerifão, um cara com liderança, um cara com trajetória e que saiba jogar esse jogo que o Ramires quer. Mas a pedida dele se tornou muito alta. E a ideia até o Inter desconfia de que ele queira seguir na Europa. O bom geralmente é caro, é jogador experiente, né? Eu tenho recebido dos torcedores do Internacional, pô, Guerrinha, eu só digo isso pros caras. Paciência. Tem que ter paciência. 2023 é logo ali. É só mais 2 anos. Espera aí, sem pressa. Sem pressa. Medina, eu me lembrei do Medina. O Inter vai ganhar daqui a 6 anos, ele disse. Exato. E foi o que aconteceu. E foi debochado, né? Foi debochado. Então, porque o Inter disse que o Inter estava não ganhou porque ele estava na direção. Ele fez uma previsão e fez tudo errado. Se ele fizesse alguma coisa boa, ele disse o projeto de estamos organizando o clube para daqui a pouco ele defendeu um planejamento. Não, o Inter parte de uma base dessa vez, Pedro. 2023 é logo ali. Não, mas o Inter parte de uma base muito mais organizada do que estava lá em 2000.
né? Quando assume aqueles movimentos Inter 2000 Interação, né? Eles mudaram, deram uma guinada totalmente na forma de gestão do clube. Mas o Inter agora, ele já está estabelecido, já é um clube mais organizado. Na gestão anterior, a gestão Pífero, ela demitiu todos os executivos e colocou para dentro 50 dirigentes políticos. Mas é um clube que deve muito ainda, né, Léo? Exato, e aí essa parte cartão estourado, quem tem cartão estourado não faz as compras da casa. Exato. Mas assim, o Inter conseguiu, o Inter tá mais organizado ou menos organizado? Não, o Inter, em relação a 2000, aquela guinada de 2000, hoje, ele é um clube com uma base muito mais sólida, é um clube que já vinha num caminho de profissionalização das suas áreas. O Marcelo Medeiros, quando assumiu, ele recontrata executivos, pessoas buscadas no mercado. Então é um processo que ele já está em andamento. Agora ele vai ganhar mais velocidade, vai ganhar outros caminhos, mas já é um processo que começou. Ao contrário de 2000, quando o Medina veio, que ali o Inter parte do ponto zero. E aí depois ele vai evoluindo e chega aquela previsão do Medina de que o Inter ganharia um grande título em 6 anos. E aconteceu, porque ele fala isso em 2000 e em 6 anos o Inter ganha o grande título. O Potter 2023 está logo ali, o Guerrinha tem razão. É por isso que eu recomendo muita paciência para o torcedor internacional. Então, deixa eu chamar o comercial. Pedro, não, rapidinho, paciência. É que o Potter me elogiou ali pelo fair play, mas eu peço desculpa para ele porque me faltou gentileza. Potter, não te parabenizei pela heróica classificação num grupo tão difícil da Libertadores, porque o que evoluiu o futebol da Bolívia e da Venezuela, então ao mesmo tempo que me elogiasse, faltou esse fair play da minha parte, parabéns. Talvez a única mínima falta, até envergonhada que eu tenho, né, Bagé, para me defender, que o Inter continua na Libertadores. Né? O Grêmio caiu. É meio envergonhado que eu falo isso em voz alta. Mas foi difícil, hein? Mas eu acredito que assim, como disse o Guerrinha, seja por pouco tempo. O Bagé debocha por pouco tempo. Bagé debocha, mas tu não sabe como é difícil essa logística. Chegar lá é uma novela, Bagé. Intervalo comercial, sala de redação volta em seguida. São 2h21. Davi Coimbra, o que tu podes acrescentar ao programa? Se é que tens alguma coisa para fazê-lo. Acho que caiu a internet do Davi, porque ele tá... Caiu. Caladinho ali, né? Ainda bem, né, Davi? Ainda bem, né, Pedro? Ainda bem. Eu acho que o programa ganha com isso, não tem dúvida nenhuma. Tá, Guerrinha, se a gente falar Grêmio e Inter, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, me dá uma geral, assim, o que tu acha? Eu acho que a chance dos dois é maior na Copa do Brasil por ser mata-mata, Pedro. Eu vejo o Grêmio melhor do que o Inter, com mais possibilidades do que o Inter, tá mais arrumado do que o Inter está de perna pro ar. E o Campeonato Brasileiro, mesmo assim, para o Grêmio, ele é muito complicado, porque é um campeonato de regularidade, e eu vejo, assim, 4 equipes um pouco acima das outras. O Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo e o Atlético. Claro que pode mudar, né? A gente não sabe, daqui a pouco o Flamengo perde o Gerson, já perde muito do seu time. O Palmeiras, que perdeu o Campeonato Paulista, a gente também não sabe se vai perder jogadores, se vai chegar jogadores, o que vai acontecer. O Grêmio vai evoluir com o Douglas Costa, não tenho nenhuma dúvida disso, né? E o Internacional precisa reencontrar o seu futebol, precisa reencontrar a alegria, por exemplo, do seu vestiário. O vestiário internacional hoje está uma tristeza, tá muito para baixo. Isso tu nota dentro do campo. Ontem teve um lance característico no jogo que o Tyson saiu de trás, deu pro Palácios dentro da área, e se o Palácios mete de novo no Tyson, é Tyson e a goleira, e o Palácio preferiu arriscar e errou o alvo. E aí o Tyson bateu com as mãos nas coxas, assim, né? Dizendo, puxa vida, eu entrei sozinho. Então, quer dizer, tá faltando até isso, tá faltando, sabe, sincronia de um time de futebol. Eu vejo nas Copas, na Copa do Brasil, por ser mata-mata, mesmo sem público, os dois gaúchos são me parecem com mais possibilidades. São times assim mais talhados a jogarem mata-mata. O campeonato de regularidade precisa muito mais do que os dois apresentaram até agora. Então, eu acho que é essa ordem mesmo. Flamengo, porque manteve o time bicampeão. Se perder o Gerson, talvez perca para o Olympique de Marseille, enfim, daqui a pouco o Arrascaeta aí muda de figura, mas é o time bicampeão.
Desde 19, né, Diogo? Isso. Flamengo ficha 1, Palmeiras ficha 2, mesmo sem tantas estrelas, mas é um time que também mantém o mesmo técnico, continuidade, foi campeão. Às vezes técnico aí anda perdendo bastante. Não, tudo bem, também. Pedro, mas ganhou também bastante, né? Ganhou a Copa ganhou Libertadores, Copa do Brasil, enfim, e tem dinheiro e tal. E aí, num patamar abaixo, Atlético e São Paulo. Não sei se o São Paulo não está à frente do Atlético, em termos coletivos. Pelo que eu vi acho que o Guerrinha também lembrou disso alguns dias aí. A final do Campeonato Mineiro foi absolutamente igual. Atlético e América. O Grêmio com Douglas jogou Costa, bem ainda o Atlético. O Grêmio com Douglas Costa, acho que cola nesse pelotão do jogo aí. Ainda do tem São que resolver Paulo o meio de campo. E do Galo. Eu acho mas que... é que tem um acréscimo, né? Eu acho que tem 5 times nesse primeiro pelotão, eu não dividiria. O Flamengo e Palmeiras, pelas razões óbvias, né, que já vem num trabalho de longo prazo. O Atlético, eu colocaria o Grêmio, com a chegada do Douglas Costa e com as alternativas que o Thiago está criando. E eu botaria também, olha, e até com uma estrelinha o São Paulo. Eu entrevistei ontem o Rui Costa, que está como executivo do São Paulo, para entender um pouco mais do que está acontecendo por lá, com a nova gestão. E pelo que o Rui me contou, eu vou publicar amanhã, sábado, na minha coluna em 0 Hora e GZH, o São Paulo está muito afiado, está muito preparado para retomar aqueles grandes momentos lá de 2005, 2006, inclusive quando o Júlio Casares, que é o atual presidente, era o cara do marketing do São Paulo. Ele viveu aquele momento e ele está tentando resgatar isso, e o trabalho do São Paulo está muito bom, e o Crespo encaixou muito bem no São Paulo. E isso o Rui está muito impressionado assim, com a forma como ele trabalha, com a forma como ele agregou, como ele se conectou ao clube. Então o São Paulo chega muito forte sim para o Brasileirão. Pedro, eu acho que... Eu estou recebendo um WhatsApp do Duda Pinto, Pedro, que pede que a gente faça uma homenagem. Eu acho justíssima a homenagem. Te mandei o WhatsApp, verdade? Te mandei. Eu acho justíssima a homenagem para Madre Inaca Nabarro Lucas, que hoje está completando 113 anos de idade. Que maravilha. É uma vida, Pedro. 113 anos de idade. Ela é uma torcedora que supera em um ano a idade do Clube do Internacional, que ela é torcedora do Colorado. Imagina, 113 anos. E aparentemente muito bem pela foto que ele me mostrou. Então, mais saúde para a madre, felicidades, né? E que cuide-se aí, né? Porque esse bicho tá solto aí, é bom fugir dele. Essa aí, como é o nome dela? Madre Inaca Nabarro Madre, Lucas. ela é torcedora do Inter, Colorado. Isso, tem 113 essa anos. Tem paciência aí, já que é o que estão pedindo pro time dele. Tem paciência. Essa viu todos os Inters possíveis. Todos. É todos, verdade, né? Olha só. Todos. É que Essa baita personagem, hein? Que baita personagem. A idade do Inter, não é? Viu o rolo, depois viu a reestruturação pro Beira-Rio, aí viu os anos dourados do Beira-Rio, sofreu na década de 80, sofreu na década de 90, aí retomou o processo na década de 2000, ganhou tudo por ali, e aí agora tá sofrendo de novo. Muita saúde pra madre e um pouco mais de paciência pelo ano, né, Potter? Tem tudo para ser complicado. Eu acho que o Inter tá usando uma estratégia, Pedro, de não assustar os adversários agora nesse começo de trabalho. Enganar. Porque pode ver que ninguém colocou o Inter como um cara que está disputando o título. E estão ali potencialidades, vão chegar algumas contratações. O time está encaixando devagar, mas está encaixando. Né? De vez em quando tem um desajuste. Aí se o Inter começa a golear qualquer time que aparece no Beira-Rio, é um problema. Gauchão, por exemplo, não pega boba. No ano que ele ganhou o Gauchão. Claro. Então o Inter está escondendo o jogo. Eu botaria aí uns 4 primeiros, vai ser Inter, o Palmeiras, o Fluminense e o Bragantino. Não, o Flamengo vai se destroçar. E os caras acham que o Guerrinha que fica contando piada no sala. Não, o Potter também. Só espera. E a decepção do Brasileirão vai ser o Grêmio. Porque vai pintar um super craque, aquela coisa toda. Porque o Grêmio, né? O Grêmio, ele ganhou calça na mão do Inter. Que nós estamos destroçando aqui, né? Empatou uma e ganhou uma com a calça na mão. Mas a outra não, com o Renato. É o Grêmio do Renato. Mas ontem, eu tive esse pensamento ontem, Potter. Quando vendo o Inter jogar, como é que o Thiago Nunes me empata com o Internacional? Ué, então tá. Realmente, não tem explicação. Era pra ter amassado pelo jogo de ontem. Não tem explicação, não tem. Tá, guris, um beijo pra vocês, tá? Tchau. Falamos amanhã. Tu disse que vai fazer um churrasco hoje, né? Que horas eu posso chegar por aí? Só pra família. Amanhã. Só pra família. Amanhã. Sim, mas não tem. Não quer, vai. Meu padrinho de crisma. Não, meu afilhado, vou te servir o Gran Reserva da Aurora. Taná.
Foto. Tô pensando em- Cabernet tô Sauvignon, pensando mando em- pegar. Tô pensando em oficializar o meu casamento, Guerrinha. Já tem o padrinho, né? Esse Pedro aí, Ernesto esse aí. Bernardinho. Dou presente bom, deixa comigo, tá? Nem que eu fique devendo na loja, mas dou o presente. Vai ter Alemão. aquela. Ô Pedro, vai ter, vai ter aquela cenoura caramelizada? Pô, aquela cenoura é espetacular. Sim, a Nani faz, é. Aquela cenoura ela faz. espetacular. Tu não, disse Léo tu não Oliveira. quer, O tu não Paulo quer ser meu Santana, padrinho? o Paulo Tu não quer ser meu Santana padrinho? Paulo Santana, quando ia jantar lá no meu sítio, ele se empapava na cenoura caramelizada. Se afogava comia na tua Se cenoura afogava caramelizada. ali dentro Também do não vou prato. comer cenoura caramelizada. Impressionante. Galinhada mas já comi, Não entendi Maurício essa aí, odeia. Pedro. Tu dá tua cenoura caramelizada pra todo mundo, pro Léo, pro Santana. Não, eu dou para as pessoas que vão me visitar, o que tu nunca fez, porque tu é um Mas metido. tu oferece assim, fartamente, sem problema nenhum. O Davi é muito Sem urbano, pudor. Pedro. Ele não vai lá no sítio. O Orgulhoso, Davi é muito. riquinho, Não, e é urbano. É riquinho, urbano. claro. Garoto. É que Garoto no Zona churrasco. Sul. É que Garoto vocês estão Zona Sul. confundindo. No churrasco é mini cenoura, né? Ela é menorzinha. Eu nunca, tu promete- nunca se vi tu isso, prometer cenoura que- caramelizada, Se tu sério. prometer que Não, me no dá churrasco cen- vai. Se prometer que me dá cenoura e alface, eu vou de manhã, de tarde e de noite lá no sítio. Alemão! Pedro, Gaúcha Mais vai repercutir, contar o Quando é impacto. que vai ter Coronavac, alemão? Isso que eu quero saber. Tô precisando, Olha, umas o duas povo tá semanas. precisando. 2 semanas pelo menos, Pedro.